Boa tarde, vocês nos ouvem? Alto e claro. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. A gente está aqui na sala só resolvendo os probleminhas técnicos, mas o professor Silvio já está aqui, tá bom? Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Boa tarde, professor. Tudo bem? Como vai? Boa tarde a todos da sala. Ok, legal, perfeito. Então, o que eu precisaria é a listinha do pessoal para enunciar. Você tem que estar fácil aí? Espera um pouquinho, gente. A gente teve que se organizar. Que a gente Dá um nessas... jeito. Estamos todos aprendendo aqui a fazer essas tecnologias. Ah, perfeito, legal. O senhor consegue enxergar bem aqui? Perfeito. Só aumentar um pouquinho, por favor. Tá bom. Bom, boa tarde a todos. A gente, então, vai começar nossas apresentações do 25º SEMEAD. Agradecemos a presença de todos aí, né? E pela nossa programação aqui, nós temos, então, 4 apresentações. Como ficou definido é que cada apresentação vai ter 8 minutos. Então, depois dos 8 minutos, a gente pede para vocês realmente interromperem, né? E aí teria mais uns minutinhos, 5 a 8 minutos, para fazer alguns comentários, se alguém quiser comentar, ou então eu também, a própria Débora também pode comentar. Então, o que vai acontecer é que no final de todas as 4 apresentações, nós vamos ter cerca de aí mais uns 20 minutos para fazer aí uma avaliação geral de todo o trabalho, tá bom? Então, aqui pela sequência que tá na minha planilha, o primeiro deles a ser apresentado é o trabalho do Wagner Mezzoni, que é o Design de Framework de Indicador de Desempenho da Comunicação Organizacional para atendimento das estratégias organizacionais. Então, se é o Wagner que vai apresentar, Wagner, seja bem-vindo, a palavra é sua, pode, então, colocar a sua apresentação, por favor. Obrigado, professor. Eu mandei o vídeo, a gravação, não vai ser pela gravação? Espera um pouquinho, senhor. Você gostaria de apresentar o vídeo, Wagner, ou você gostaria de apresentar novamente? Você tem essa opção por ser modelo híbrido. Não, mas pode ser pela gravação. Pode ser a gravação? Tá, joia, a Pode. gente sobe aqui, não tem problema. Tá bom, Tá bom, obrigado. só um minutinho, tá bom? Como a gente teve um problema aqui na sala, a gente está usando o mesmo computador para não atrasar a sessão, tá bom? Tá bom, obrigado. Tem, Raquel. Gravação, um momentinho só, então. Dá uma paradinha aqui no seu tempo. Pode passar. Licença, professor. Onde é que eu posso colocar o pendrive? Pode colocar. Vocês já? Não. Pode colocar nesse lado. Onde? Aqui, ó. Aqui? Aqui, ó. Com licença. Obrigada, Wagner. A gente está com um probleminha de áudio na sala, a gente está usando o mesmo Note. Isso, a pastinha. Isso. Silvio. Não, SEMEAD. Não, esse é seu, né? É aqui, perdão. Aqui. Isso. Tem a pastinha SEMEAD aqui, por favor. Isso, a pastinha professor Silvio. Isso. Capuchado. Esse tá bem daqui é o certinho. design. Isso, é esse vídeo aqui. Isso. Esse Isso, aqui? pode clicar. Isso. Tá. Tá baixado já. Só um minutinho. Então pode pausar, por favor, aqui. Que a gente vai ter que compartilhar na tela. Tá. Só um minutinho, tá bom? Licença, professor. Ainda bem que você pegou já essas manhãs aí, porque senão... Porque a gente tem que sempre estar preparado para o que pode acontecer. Cadê o vídeo que o senhor abriu? Não é aquele ali, não. Ali não, né? Não, acho que vou ter que fazer assim. Deixa eu ver se eu consigo assim. Agora sim. Pessoal, vocês enxergam o vídeo? Vocês estão ouvindo? Não, a gente está vendo Ainda a pasta de... A pasta, né? Nós estamos vendo a pasta Entendi. do... Não apareceu, né? Só um minutinho, por favor. Professor, vamos tentar aqui de novo. Não sei porque não está subindo. Não tem aí, não teria que compartilhar. Bom, mas, então, Já está inteiro.
Eu tentei, mas eles ficaram vendo só a minha... Volta lá no Zoom. Vamos no Zoom de novo, só um minuto, pessoal. No Zoom, um momentinho. Aí, Share aqui. screen de novo. Isso, share. Aqui, ó. Mas eu tenho que selecionar o que que é também. Não, primeiro, Entendi, primeiro sorteio. coloca share. Tá. Agora sim. Agora clica lá para fazer o share ali. Vocês enxergam agora, turma? Alguém está vendo? Alô? Agora sim. Tá, né? Tá, agora sim. Perfeito, então. Vocês estão ouvindo agora? Tá todo mundo... O estudo foi desenvolvido pelos professores e pesquisadores. Todos os programas da Universidade do Vale do Itaim, da Univale. Nossa pesquisa, ela vai a comunicação estratégica organizacional sofre um impacto em relação à medição e avaliação. Alguns pesquisadores que são relacionados com o nosso estudo, eles apontam obstáculos para a implementação da pesquisa baseada em medição e avaliação. Alguns deles, destacados como uma primária, inclusive, são a falta de orçamento, ou seja, o custo, a falta de conhecimento ou experiência, a falta de padrões, a falta de interesse do empresário, complexidade da tarefa e a falta de relação com os resultados organizacionais. Assim, o objetivo geral desse estudo é um framework para a construção de depois para a medição e avaliação de resultados de comunicação com foco no atendimento de objetivos estratégicos. Para que a execução do objetivo, que é o desenvolvimento de um framework, de estudos que a abordagem de design science. Então, para essa abordagem, ser adequada no posicionamento de novos ferramentas de base no desenvolvimento. De acordo com a proposta da Design Science, quatro são as principais necessidades: a identificação e definição do problema, a busca por um conhecimento com base no ponto de alternativas de solução, o desenvolvimento da solução e o teste de avaliação. O objetivo principal por um framework de ferramentas Amor. A revisão da literatura concentrada na busca de indicadores por modelos de avaliação da comunicação de 4 sessões: sistemas de medição de desempenho, comunicação estratégica, medição e avaliação de comunicação, e indicadores de desempenho para a comunicação estratégica e organização. Na fase 3, o conhecimento obtido na literatura, somado às ações coletadas pelo diferencial, foi elaborado um desenvolvimento da metodologia para a medição dos indicadores analisados. Na fase 4, esse framework está por meio da elaboração de uma ferramenta para a avaliação da comunicação para a organização. Hoje, e vai verificar então a capacidade de distanciamento do artefato. O framework está também uma ferramenta para a avaliação da comunicação com grandes operações de funcionários. Segundo as etapas do framework, para levantar as informações sobre os
Eu estou responsável pela estratégia de instituição e esse acesso ao plano de desenvolvimento institucional que está disponível na internet. Quando a criança não tem resultado, elas são as atividades executadas pela área da instituição. Isso relacionou-se à influência das ações desenvolvidas pela área de educação no estratégicos da organização. O resultado da elaboração do mapa de teste de valor pode ser observado no artigo 2. Assim, é possível verificar quais ações efetivamente contribuem estratégicos. Agora, por fim, para facilitar o acompanhamento dos indicadores, propôs o dashboard. Os indicadores estão para facilitar o funcionamento do lado da empresa. Como o processo da educação, a gente consegue para se colocar a atenção na primeira área. Com base nos resultados desse trabalho, espera-se que seja possível criar uma educação que atenda aos objetivos estratégicos, ou ainda visualizar-se que as ferramentas utilizadas não são suficientes para os resultados. Então, necessário a definição de outro objetivo. Isso é isso para o sentido da educação. São nossas certificadas e a criação de outras ferramentas e a avaliação de instrumentos em relação a coisas contextuais, sobre avaliação de resultados. Aqui nós temos algumas Tudo bem. Espera um pouquinho só. Acho que é lá em cima. Um momentinho só. Perfeito. Isso aí, isso. Vou parar aqui um momentinho, perfeito. Muito obrigado, Wagner, pela apresentação, excelente. Espero que todo mundo tenha conseguido aí ter verificado a sua apresentação, assistido. É um trabalho de muito fôlego mesmo, né? E eu vou agora, nesse momento, só fazer como a gente tinha combinado, alguns minutinhos, então, para fazer algum questionamento. Eu li esse material, realmente um material muito bem elaborado, muito bem feito, projeto. Acho que uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte, com relação à questão de, digamos, do conjunto de pessoas que responderam ou participaram, digamos, não só do desenvolvimento, mas também para poder dar, digamos, as informações necessárias para vocês construírem essa ferramenta, porque vocês pegaram várias áreas da empresa e provavelmente fizeram entrevistas ou então aplicaram algum questionário para conversar. Queria que você comentasse um pouquinho essa parte também do seu trabalho. Professor, obrigado pela pergunta. A gente teve, como o senhor disse, um trabalho bastante extenso nessa questão do levantamento dos dados, porque mais do que o gerente, então, da área de planejamento e o coordenador da área de marketing e comunicação da empresa, nós também entrevistamos as pessoas que atuavam nas atividades para tentar entender exatamente o que elas produziam, né? E como que depois, posteriormente, elas entendiam que
o seu trabalho contribuía com cada um dos objetivos estratégicos da organização. Como que efetivamente a atividade que aquele colaborador fazia, ela seria então adequada, para que, enfim, que ela contribuía, como que ela contribuía para atender aqueles objetivos estratégicos. Então foi a partir desses dados, e aí a gente conversou com eu não lembro exatamente se foram 12, 15 pessoas, foram representantes de cada, alguns representantes da equipe da área de marketing, né? Então, a partir desses dados, a gente conseguiu fazer aquele mapa de criação de valor, onde indicava como que cada área dos setores, ele efetivamente, então, contribuía com cada um desses elementos específicos que tinham sido destacados ali, retirados, então, do planejamento estratégico da organização. Então, foi um trabalho bem interessante também do ponto de vista de levantamento de dados, por meio dessas entrevistas, e depois esses dados foram validados com o gestor da área, e então a gente pôde ter uma percepção bem clara de que essas contribuições elas estavam alinhadas com os objetivos estratégicos, não? É legal. Por enquanto, Wagner, tudo bem, acho que para mim, por enquanto, nesse momento está bom. Você quer perguntar alguma coisa, Débora, em relação ao estudo? Eu vou, então, deixar um pouquinho aberto para alguém que estiver aí assistindo a apresentação, se quiser fazer alguma pergunta também. Nós temos aí, pelo menos, mais uns 6 minutos, mais ou menos. Senão, eu posso ainda fazer mais um ou dois questionamentos, Wagner, e depois a gente vai para a próxima apresentação. Então, está aberto para alguém que quiser fazer alguma pergunta aí. Quem ousa fazer uma pergunta para o Wagner? Só ligar o microfone. Alguém? Alô, boa tarde. Pois não, Antônio. Wagner, parabéns pelo trabalho aí. Eu tive um pouquinho de problemas para escutar, né, o vídeo, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais a questão metodológica, me parece um tanto nebuloso na imagem que você demonstrou aí. Poderia esclarecer em poucos tópicos o percurso metodológico aplicado no seu trabalho? Tá. Bom, a gente utilizou como metodologia para guiar a execução do trabalho, a gente usou, como era o desenvolvimento de um framework, a gente utilizou a abordagem de Design Science. A gente optou por essa abordagem porque ela está adequada à proposição de novas ferramentas, com base no desenvolvimento científico. E aí, de acordo com essa proposta do Design Science, a gente tem 4 etapas principais que devem ser executadas. É a identificação e delimitação do problema, a busca na literatura por conhecimento, que embase ou então aponte alternativa de solução. A terceira fase seria o desenvolvimento da solução e, por fim, o teste e avaliação da solução. Na primeira fase... Oi, desculpa? Não. Tá. Na primeira fase, então, que foi a definição do problema, essa definição do problema ela estava alinhada com o objetivo principal da nossa pesquisa, que consistia em propor um framework para a criação de ferramentas de gestão para medição e avaliação do resultado da comunicação. Esse problema, a gente considerava que ele podia ser descrito em termos de como definir e criar indicadores de acordo com a realidade individual de cada organização. E aí, assim, né, o problema ele envolvia um framework que apoiasse tanto a identificação quanto a criação de um conjunto de indicadores de desempenho da comunicação que fosse alinhado aos objetivos estratégicos da organização. Isso por quê, gente? A gente tem uma situação bastante nebulosa no meio da comunicação estratégica, que é a questão de indicadores de desempenho, né? De indicadores de desempenho para a área. Tem pesquisadores, como, por exemplo, na McNamara, que apontam uma série de motivos, razões que são apontados para que não se meça na área. E entre essas razões, uma delas seria a questão de custo, outras seriam questão de dificuldade de medir, etc. E tal. Então, já que vai se medir, o que a gente está propondo ali são critérios
para criar indicadores para aqueles objetivos que são efetivamente relevantes para a estratégia organizacional. Ponto. Então, a gente começa dali. Tá, aí na fase 2, então, vem que, né, o desenvolvimento da segunda etapa, a gente trabalhou com uma ampla revisão sistemática da literatura, que aí permitiu um maior conhecimento e familiaridade com frameworks teóricos e práticos. Essa revisão da literatura ela ficou centrada na busca de indicadores e modelos de avaliação da comunicação em 4 seções principais, que foi sistema de medição de desempenho, comunicação estratégica, medição e avaliação da comunicação e indicadores de desempenho para a comunicação estratégica organizacional. Na fase 3, e eu já estou concluindo, na fase 3, com base no conhecimento obtido na literatura, a gente somou com as informações coletadas nesse ambiente gerencial, que foi essa fase que eu tinha comentado agora com o professor Silvio. Foi então elaborado um framework que inclui o desenvolvimento de um mapa de valor para a identificação dos indicadores relevantes. Aí, por fim, na fase 4, o framework foi testado, e aí a gente, né, por meio da elaboração de uma ferramenta de avaliação da comunicação para a organização, e para validação, a propósito da ferramenta, a gente utilizou a lógica da validade congruente, que verificou a capacidade de instanciamento desse artefato e o seu uso prático. Para resumir a metodologia, foi isso, Antônio. Não sei se eu consegui esclarecer. Perfeito. Bom, Antônio, então, eu acho que depois, se você tiver oportunidade, o artigo está liberado, vale a pena dar uma olhada no material dele, ficou um material muito bem feito, muito bem elaborado, eu também gostei muito do material, e a gente vai ter depois, o tempo está acabando aqui desse primeiro momento, depois, no final, a gente vai ter mais uns 20 minutos, mais ou menos, para a gente fazer mais comentários sobre os 4 temas, tá bom? Então, nesse momento, encerramos digamos, aí a conversa com o Wagner, e a gente vai para a próxima apresentação. Obrigado por enquanto, Wagner. Obrigado a todos. Obrigado, boa tarde. Então, faz o comentário. Turma, com licença, a gente conseguiu aqui recuperar o acesso na sala, então a gente vai só desconectar 1 minutinho desse computador e retornar, tá bom? Com licença. Boa tarde, todos nos ouvem? Boa tarde. Ouvimos sim. Ah, tá joia. Obrigada. Você, por favor, fique à vontade. Vocês ouvem o professor? Estão me ouvindo? Ok. Ah, perfeito. Obrigado. Tá, que eu estou aqui mostrando aqui tem um pouquinho de telefone, mas acho que não está me... Tá, mais uma vez, então, agradeço a presença de todos. Aqui na sequência agora da nossa programação, na minha planilha, eu tenho um trabalho que se chama Relação entre a estrutura de mercado, investimento em inovação e posição competitiva, uma análise empírica da cadeia supermercadista dos Estados Unidos, e tem como coautoria o Lucas José Ferreira, o Wendel Alex Castro da Silva, o Cristiano Fernandes de Muider, né? Então, para o apresentador, ele vai ter, dentro do mesmo esquema, 8 minutos para fazer a apresentação. Não sei se tem dúvida, não. Não sei se você gostaria de transmitir o seu vídeo ou apresentar agora para o professor. Boa tarde. Eu gostaria de transmitir o vídeo e depois eu fico aberto às perguntas e às colocações. Tudo bem? A gente vai subir então o vídeo, peço só que vocês confirmem se estão ouvindo, tá bom? Por favor. Perfeito. Obrigada. Estão vendo? Ok. Iniciando. 8 minutos, tá? Meu nome é Lucas, é primeiro aluno do mestrado, que eu vim para apresentar um artigo em relação à estrutura de mercado, investimento em inovação, posição competitiva, análise empírica, cadeia supermercadista.
Lucas, você comentou que vocês não estão ouvindo, certo? Certo, não estava saindo o áudio, não. Para mim, pelo menos, não. Aqui na sala a gente está ouvindo, só um minutinho, deixa eu ver. Ah, entendi. Boa, sim. Pessoal, vamos iniciar novamente. Peço compreensão aí, que a gente, o modelo aqui está um pouquinho mais desafiador. Vamos ver se vocês ouvem agora. Se puderem confirmar, a gente agradece. Saudações a todos. Sou o Dr. Lucas Ferreira, aluno do mestrado no MEC. Estou aqui para apresentar o artigo Relação entre estrutura de mercado, investimento e inovação e posição competitiva, análise empírica na cadeia supermercadista dos Estados Unidos. Fruto da dissertação de auxílio, do professor Dr. Wendel Alex Castro Silva, do MEC, e da professora doutora Cristiane Fernandes Vieira, da Universidade Federal de Uberlândia. A introdução do artigo, quem fala, mostra para a gente que o mercado tem exigido das empresas cada vez mais eficientes nessa busca, aumenta seus investimentos para melhorar a sua posição competitiva. E esse pressuposto, ele tem ali as diversas formas de ser alcançadas, pois a estrutura de mercado, o investimento, a inovação, o crescimento, a implantação de mercado, ou seja, ganhar share, e que está acima também do setor, é que as organizações almejam. E é importante ressaltar que ser eficiente no processo, inovador em conceitos e lucrativo em seus acionistas. E também, pelo lado de ser isso como competitivo e atrativo. E toda essa relação ela foi proporcionada pelas inovações, pela redução do custo e pela busca incessante de estratégias eficientes. Nós, essa empresa, disse que uma outra instituição do varejo dos Estados Unidos obteve tão boa aceitação dos consumidores, do que veio em 2019 evidencia isso. Então, o artigo ele tem 3 construtos básicos. O primeiro construto é estrutura de mercado, e trabalhamos aí o conceito da concorrência perfeita, do monopólio, do monopólio, concorrência política, trabalhamos no índice de Lehner, índice de com dois estados. O segundo conceito foi o investimento em inovação, dos conceitos de inovação, classificação de inovação, forma de investir em inovação e as metas de um investimento em inovação. Também alguns autores citados, dando suporte para esse construto. E o terceiro foi o construto da posição competitiva, o conceito da posição competitiva, trabalhado, a matriz de desempenho combinado, contado pelo CIP, também de 19, foi uma referência para esses conceitos. Então, a pesquisa ela tem uma tipologia, um tipo de pesquisa é descritiva, porque busca descrever a característica genética dos Estados Unidos e utiliza a situação e posicionamento em relação é uma conta a sua natureza, tendo os seus dados, estruturando e também foi uma estratégia, para executar a informação fornecida pela informática. Das organizações, a unidade de análise só foram 99 empresas relacionadas em valor supervisto do Estado Unido, baseado sempre nos 3 construtos, que são as estruturas de mercado, investimento, inovação e a posição competitiva das empresas. E a técnica de análise de dados, que utiliza relacionar os construtos, foi modelagem de equações estruturais, por meio de métodos quadrados faciais ou outros softwares de impacto PS.
aí o perfil, né, esses resultados, a gente consegue ver o perfil de ambas as empresas, né, com algumas métricas em termos de dólares, né, como, por exemplo, a Tinton com uma média de 9,3 bi, se chama a 120 bi, investimento no total, por exemplo, 6,8 em média, né, com um padrão de 14,6 bilhões, a receita, uma média de 11,5 bilhões, né, sendo algumas organizações alcançando, né, 90,5 bilhões de massa, né, o valor de mercado das empresas também é importante, ver o padrão de 8,5 bilhões, e o cheque variando aí, né, com a média de 2, mas variando algo próximo de 0 até 17,2%. Né? Na descrição geral das empresas, eu consigo ver aí como é que é o comportamento, né, dos três construtos, né? Então, consegue ver CAPEX com a média de 6,6, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, sobre ativo total, aí, 5,4, investimento em capital sobre ativo total, 6,2 em média, interessante. A posição competitiva, se vê variação da receita líquida, por exemplo, 9,4%, né, alcançando aí o máximo de 816, ou seja, crescimento exponencial. E a estrutura de mercado, né, com cheque 2,4%, e teve algum momento ali uma organização alcançando uma força no período estudado, de 2010 a 2020. Green Capital Ratio, de 2010 a 2020, ele teve um comportamento ali, demonstra que de 2010 a 2020 não houve aquela concentração de mercado, né? Mas houve sim a participação dessa concentração, que era de 11% em 2010, partiu para 17%, né? Mas é utilizado aí o C4, né? As 4 maiores empresas. O modelo estrutural que traz aí a segurança das cargas fatoriais, é importante ver que incentivando o investimento em inovação, impacto, né, no estudo de mercado, mas o estudo de mercado tem ali uma relação, né, com a competitiva, e o investimento em inovação também na posição. É interessante ver isso. O diagrama de caminho, né, os resultados, mostrando aí detalhadamente quais são a relação e as cargas, né, fatoriais de cada construto. E a modelagem, né, a medida de qualidade do modelo estrutural, explicando aí, né, a estrutura de mercado, investimento em inovação de 6,8%, posição competitiva de 65%, né, de 2%, e 40,6% foi aí o resultado para alcançado, né, das relações dos modelos mensurados. Então, concluindo, a estrutura industrial da cadeia de valor, né, dos Estados Unidos, ele demonstrou uma variação de 2017, iniciando que a cadeia não é concentrada, como os resultados. Quanto a estrutura, quanto investimento, e não existe essa combinação. Os resultados da medida de qualidade também estão a relação de 51% da posição competitiva. O modelo foi explicado nos 6 meses de variante da variabilidade do estudo de mercado e investimento. São 65% do modelo, que há algumas evidências. Obrigado. Lucas, obrigado então pela apresentação. Muito bem que o pessoal está atendendo ao que a gente está solicitando, né? Embora a gravação já estava sendo feita também. Um trabalho também bem interessante. Eu tenho também muito bastante cuidado no trabalho de vocês, também os trabalhos. E acho que tem um ponto aí que é bastante muito interessante o seu trabalho. Você tem trabalhado com dados secundários. Não é tão simples de trabalhar com dados secundários nas nossas pesquisas. E sempre nós temos uma base boa para poder trabalhar com essas informações. Mesmo apesar de ser estatístico, na informação básica estatística, eu praticamente nunca arrisquei trabalhar com dados secundários. Eu acho que
algum impulso inicial, a gente poder, eventualmente, descobrir algumas variáveis de interesse e verificar a qualidade do banco de dados, por exemplo, no IBGE, ou então outros bancos, né, que têm as universidades todas, né, para a gente poder trabalhar com as secundárias. Né? Então, no primeiro momento, quando eu tinha visto o seu artigo, que me causou em primeira surpresa, que falou, bom, eu tenho os Estados Unidos, né? Então, mas eu acho que isso vai ficar claro no seu texto, e, na verdade, talvez onde você consegue, na verdade, talvez uma base de dados com mais qualidade, que talvez no Brasil, às vezes, não tenhamos, pelo menos para esse setor, alguma coisa com essas características. Esse primeiro ponto, talvez justifique. Eu levantei com alguma coisa, os pontos aqui, talvez não consiga agora você me responder tudo, mas vai ficar para o nosso tempo final. Mas eu vou direto aqui na sua parte do seu modelo de educação estrutural, e você tem o seu trabalho é muito mais aplicado numa área de mais finanças, que parece mais voltado, e então iniciaram com aquelas formas que tem a verdade, eu fugi um pouquinho. Bom, eu achei alguns pontos aqui que talvez você depois pode comentar, e vou deixar no final da fecha com relação às hipóteses aqui, mas eu vou direto ao seu modelo para você fazer um comentário aqui. Né? Acho que o primeiro ponto, você fala uso do PLS também, e você fala depois que você fez a amostragem de industrial, você usou quantas amostras industriais? Oi, professor, boa tarde. Desculpa, o áudio falha um pouco às vezes e pica, e eu não consegui interpretar bem a sua pergunta. Tá, Poder, então, por gentileza, repetir? Agora melhorou. Agora melhorou. tá bom, eu estava então, quer dizer, eu realmente gostei do seu trabalho, um trabalho interessante. O que eu queria também, depois, na segunda etapa, se eu tenho apresentado, aí eu faço algumas questões. Mas a primeira delas, que ela tinha a ver com o feito quando eu escolhi pelos Estados Unidos, que justamente quer ter uma base de dados para você trabalhar com essas dados secundários, que é bastante interessante. Um outro ponto, então, que eu queria ver com você, você fala, então, que faz o bootstrap, e quantas amostras você fez do bootstrap? Professor, Não consegui ouvir. desculpe, eu ouvi a parte que você fala da amostra dos Estados Unidos, né? A questão de dados secundários, e exatamente isso, os dados secundários, porque a gente consegue, pela base da economática, acessá-los, né? E é onde tem mais empresas no setor com capital aberto, então as informações ficam publicadas e a gente consegue trabalhar com esses dados. Foram analisadas 99 empresas da cadeia de valor do setor supermercadista, né? Então, a gente falando da base produtor e falando basicamente aí da ponta, né, da base final, que é o a minha questão principal é com relação ao bootstrap que você fez. Depois que você fez o PLS, você rodou o bootstrap para fazer realmente verificar o valor do P. A significância de cada um. Sim. A questão da significância. Você rodou o bootstrap, certo? Certo. Fizemos o acabado do bootstrap. Quantas amostras você fez? 1.000, 2.000, 5.000? As amostras, tá? As amostras foram baseadas em 3.520. Tá bom. Perfeito, legal. Não, essa era a minha pergunta só. Deixa eu ver uma outra coisa aqui também. Depois eu vou comentar com você. Até eu poderia, depois até, inclusive, te devolver depois as minhas anotações. Se eu aí você depois pode dar uma aprimorada, digamos, alguns pontos aqui que eu achei que precisaria dar uma mexida. Eu teria mais uma questão. Eu tenho questões associadas, na verdade, às cargas fatoriais. Certo. Tá? Então, por exemplo, quando você pega a variável ativo total, você viu lá que o ativo total é uma carga, ela é não significante no modelo. Você percebe? Né? Que está dando lá 181, 0,181,018. E no final, você pega por aqui e depois você incorpora também a equação estrutural. Entendeu? E aí, quer dizer, quando você fez, então, você fez a primeira matriz, que é do modelo fatorial, né? Talvez
talvez é uma variável que ela pudesse ser excluída do modelo. Em vez de você trabalhar com as 3 variáveis, digamos aqui, no investimento e inovação, no modelo final você poderia trabalhar com 2, dado que ela não é significante. Bem observado, professor. A questão do ativo total, Oi? Isso, pode falar. Falhou aqui, desculpa. Bem colocado, interessante. O ativo total, ele, com relação, quando você coloca, por exemplo, o CAPEX sobre o ativo total, então a gente usou no trabalho a metodologia e, nesse sentido, a não exclusão dele, ele traz a carga significativa, né? Então, quando a gente vê o modelo fatorial, que a gente consegue ver que na estrutura de mercado ou na posição competitiva, ele, né, apresenta essa baixa carga, porém, no investimento em inovação, ele já é interessante, né? Ele não tem um p-valor significativo, mas ele traz para a gente, ele denota, tá? Dentro do CAPEX, dentro do lucro líquido, né, do modelo, ele consegue estratificar, né, e ilustrar aí o conceito, né, o construto do investimento em inovação. Então, é um ativo na questão de estrutura de mercado, e a gente sabendo que as empresas buscando inovação, eles buscam, né, mais investimento, e o ativo total ele mostra, né, a aplicação desse investimento. Então, nesse sentido, foi utilizado, né, o ativo total. Mas, interessante, sua colocação também. Mas, por enquanto, está legal. Então, como a gente praticamente está encerrando essa comunicação, eu vou deixar para as próximas perguntas para o final de todas as apresentações, tá bom? Obrigado por enquanto. A gente vai para a próxima apresentação. Obrigado. Obrigada, Lucas. Só agora a gente vai ter uma apresentação aqui no presencial. Depois confirme se vocês estão ouvindo, por favor, para a gente subir aqui, tá bom? Por favor, se quem tiver em remoto, puder confirmar que está enxergando bem, agradeço. Estão enxergando? Alô? Alguém me ouve? Ok. Se eu mudar, vocês percebem? Não, não mudou. Não mudou? Não. Dá para aqui? Yes. Deixa eu ver para os resultados. Assim vocês enxergam? Ok. Muda? Tá joia. Obrigada. Então, vai ser semana da apresentação. Não, posso mudar. Você pode mudar? Tá joia. Por aqui, eu te aviso. Deixa eu olhar. Professora, te ajudo. Bom, então, pessoal, mais uma vez, tem agora o terceiro trabalho a ser apresentado, que é o significado da Zona Econômica Especial em Desenvolvimento Econômico no Amazonas, um estudo, no caso, na Zona Franca de Manaus. Os autores são a Silvia Ellen Moraes Vieira, Jonas Fernando Petri, Antônio Giovanni e o Antônio Giovanni, né? Antônio Giovanni Fluvioli Uchoa, tá? Quem está apresentando é a Silvia. Pode começar, Silvia. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Silvia Vieira, lá da Universidade Federal do Amazonas. E eu vou começar um pouquinho falando do meu trabalho sobre o significado da Zona Econômica Especial no desenvolvimento do Amazonas, um estudo de caso da Zona Franca de Manaus. Bom, a criação da Zona Franca de Manaus foi um importante promovedor para o desenvolvimento do estado do Amazonas, o que atraiu várias empresas nacionais e internacionais e seduziu a migração
e reduziu a migração da mão de obra de outros estados do país, bem como também atraiu investidores para esse centro e nos ajudou a alavancar a região amazônica. Com a crise econômica mundial e uma forte recessão que o país tem sofrido nos últimos anos, isso acabou reduzindo a produção em algumas indústrias que estão instaladas na Zona Franca de Manaus. E, consequentemente, algumas fábricas fecharam e foi reduzido os postos de trabalho nessa região. Aqui nos objetivos que a gente apresenta, temos os objetivos gerais, os objetivos específicos, e o objetivo geral do nosso trabalho foi investigar exatamente o impacto dessas políticas e relações de comércio no investimento da Zona Franca e também compreender os fatores que afetaram as configurações geográficas, além de contribuir para uma melhor compreensão dos desafios e das oportunidades em curso que permeiam as relações de comércio e investimento na Zona Franca. A gente tem também que a Zona Franca ela representa um grande marco político-espacial para o desenvolvimento econômico da região amazônica. E hoje também ela desempenha um papel fundamental no PIB e na balança comercial do Brasil. A nossa fundamentação teórica nós dividimos em 2 tópicos, tanto no contexto investigado, quanto no diagnóstico da situação-problema. E dentro do contexto investigado, a gente tem que as zonas econômicas especiais são áreas geograficamente delimitadas e elas estão sujeitas a regras comerciais diferenciadas com a intenção de promover o desenvolvimento em locais específicos. No caso da Zona Franca de Manaus, são regras comerciais que têm a intenção de promover o desenvolvimento no estado do Amazonas e fortalecer a região norte. A gente também discute o papel das políticas e relações de comércio no investimento da Zona Franca de Manaus e busca compreender esses fatores que afetam as configurações geográficas da região. Alguns fatores, como a avaliação dos investimentos industriais, a análise econômica de políticas de desenvolvimento, a previsão dos impactos econômicos no Mercosul no nível subnacional e a análise das dependências econômicas internacionais são um dos focos do nosso estudo. Aqui na parte do diagnóstico da situação-problema, a gente verifica que, com uma comparação entre os dados secundários e os dados primários, a Zona Franca parece permanecer imatura ainda e encontra inúmeras dificuldades que podem comprometer o futuro do modelo a médio prazo. Além disso, o governo do estado luta para atrair investidores e parece ter como pauta prioritária pacotes de incentivos fiscais. No entanto, a gente enfrenta grandes fragilidades no contexto de elementos como a importância de ter uma ótima infraestrutura de transportes, que a gente sabe que a região norte é um pouco isolada, a disponibilização de eletricidade e abastecimento de água de forma mais eficiente, e também a gente vê que o governo não compreende bem as tendências demográficas. Além disso, a gente consegue investigar que existe uma interferência do país nos processos de negócios que vem de encontro aos desenvolvimentos da Zona Franca. Aqui a nossa metodologia ela é de abordagem qualitativa, descritiva no estudo de caso, que é na Zona Econômica Especial, a Zona Franca de Manaus. Nós fizemos um questionário semi-estruturado com alguns colaboradores da Sulframa e os nossos dados secundários giraram em torno da avaliação dos investimentos industriais, da análise econômica de políticas de desenvolvimento, da previsão dos impactos econômicos do Mercosul no nível subnacional, da análise das dependências econômicas internacionais e também dos dados empíricos estabelecidos no estudo de Crescense. O nosso estudo gira em torno da triangulação de dados. Os resultados refletem que o modelo da Zona Franca tomou emprestado a ideia de políticas de desenvolvimento econômico de outros modelos. No entanto, a Zona Franca enfrenta problemas do tipo de estrutura de incentivos por políticas locais e interferência nacional. A natureza dessas relações tem ampliado a lista de fatores que juntos influenciam no equilíbrio relativo entre a busca de renda e o investimento necessário para capitalizar políticas que promovam a Zona Franca de Manaus. No entanto, nas últimas décadas, o Estado parece ter esquecido da importância de investir no básico, que é infraestrutura, qualidade de energia,
telefonia e outros elementos que acabam impactando no rendimento da Zona Franca. As considerações finais são as fragilidades que a gente acaba encontrando, e por isso é importante estabelecer uma interdependência entre a economia circundante da região, do sistema de investimentos e também dos responsáveis pela programação das políticas, né? A fim da gente reduzir a estrutura precária e ajudar na qualificação da mão de obra do local. A Zona Franca também tem um impacto favorável nos índices socioeconômicos, e é ela quem ajuda a gente a aumentar a população do estado, o crescimento de renda per capita, o investimento em ampliação educacional. E por isso a gente tem que sempre ficar lembrando da importância de ter a manutenção desse tipo de modelo. Aqui nós temos as referências usadas, e é isso. Obrigada. Posso ver a apresentação dele? Bem rápido. Deixa eu voltar para cá, então. Silvia, mais interessante. Eu acho que um ponto interessante aí, um pouco interessante no seu trabalho, é você colocar, digamos, aí como uma verdade avaliando os impactos, né? Porque, em geral, alguns trabalhos feitos, isso aí, trabalho de licitação, De graduação. Graduação, mas esse trabalho, esse interessante mesmo. Então, uma coisa é você falar de um efeito ou então um resultado. Quando você fala impacto, é muito mais abrangente da maneira que você pegou aqui também. O impacto ele vai pegar várias frentes, várias correntes. Então, quando você pergunta está participando aqui, você o impacto que vai explorar com você é muito mais amplo que a participação. O envolvimento, o relacionamento, é muito importante. Eu me achei um trabalho interessante e eu acho que uma primeira questão que você poderia me dizer é o seguinte: na leitura do vídeo, dos dados qualitativos, você pegou, acho que, nos dados secundários, para a informação secundária, e também que você conversou com duas pessoas, dois entrevistados. É interessante, né, esses dois entrevistados, que um fala uma coisa favorável e outra fala desfavorável. Não sei se foi, digamos, intencional ou não isso daí. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa questão. Tá bom. A gente enfrentou muita dificuldade para conseguir esses dados primários, primeiro porque os colaboradores da Ciframa tinham receio de responder as perguntas, não sei, por retaliação, não sei. Então, os dois que a gente conseguiu, foi uma surpresa para a gente ter sido tão divergente a resposta de um quanto a resposta do outro. Então, a gente vê que, na própria organização, eles não conseguem nos dar respostas tão confiáveis assim. Então, a nossa sugestão para estudos futuros era realmente fazer essa análise mais profunda para verificar se os benefícios realmente estão sendo aplicados dentro do modelo, se está tendo... está sendo extravasado para outras áreas que não fazem parte do nosso limite. Então, assim, esses dois que a gente conseguiu foi uma vitória muito grande para a gente, mas a gente conseguiu verificar e de encontro com os dados secundários que a gente tinha. Os dados secundários, a maioria era favorável, mas a gente tinha também alguns que mostravam a realidade do local. Eu tenho a oportunidade de trabalhar nas empresas do Polo Industrial de Manaus, e eu consigo ver claramente que realmente esses pontos negativos que são apontados, eles realmente existem. A gente tem, sim, uma dificuldade de infraestrutura local, a gente tem uma dificuldade com internet, que é o básico, com telefonia. Então, assim, os pontos apresentados pelo respondente dos dados primários colocados é uma coisa que eu mesmo consigo verificar. É isso. Não, é interessante porque um conjunto de fatores que você levantou, você vai ter 5 ou 6 fatores envolvidos, na verdade são todos fatores que são de conhecimento do próprio governo. Exatamente. Do governo federal, do governo estadual, do governo municipal também. E acho que um dos grandes problemas que talvez seja o mais complexo em relação a isso é a questão política. Não sei se foi tão claro no texto de você. Se quiser comentar isso ou não.
sim, a gente vê que falta mesmo esse olhar mais direcionado da parte política para a Zona Franca de Manaus, que é um modelo que enriquece a região norte. Se não tivesse a Zona Franca de Manaus, talvez a gente não conseguisse ter uma boa relação econômica na região norte, né? E, na verdade, é exatamente isso que falta. O governo fica mais focado em, eu vou dar incentivos fiscais para atrair as empresas investirem aqui, mas, assim, e o básico, entendeu? Então, é isso que fica faltando. Bom, eu vou abrir aqui mais uns minutinhos para quem alguém tiver na plateia, quiser fazer alguma pergunta para a Silvia, fique à vontade. Silvia, boa tarde, tudo bem? Parabéns aí pelo trabalho, viu? E pela apresentação. Só tem uma colocação, uma dúvida, na verdade, na pesquisa. Você apresenta ali nas conclusões, né, a questão da redução do benefício fiscal. Esse impacto na economia do Amazonas, né, o estudo consegue contemplar, né, ou fazer uma previsibilidade, né, porque essa questão da redução do benefício fiscal ia gerar mais ineficiência, né, na economia. Vocês conseguiram rastrear isso no estudo? Não, a gente coloca como sugestão para estudos futuros, justamente fazer esse comparativo e se aprofundar nessa parte dos benefícios fiscais. Ah, tá. Obrigado. Oi, tudo bem. Na verdade, mais uma curiosidade, devido a essas opiniões divergentes dos entrevistados, para saber se vocês têm, se vocês coletaram informações sobre as funções deles, com que eles trabalham dentro da empresa. Um deles trabalhava com justamente essa parte de atrair investidores para a Zona Franca, e o outro trabalhava só como departamento pessoal. Ele tinha contato com todas as pessoas da Suframa e também tinha contato com as empresas que já investiam no modelo. Esses foram esses dois que a gente conseguiu. O favorável era do pessoal e o desfavorável era do que atrai. Você vê como é que é um problema isso aí. Ele há um viés muito grande devido ao tipo de atividade que ele exerce. Exatamente. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. É uma pena que foram apenas 2 entrevistas. Se tivesse tido mais, seria muito melhor também. Tá. Bom, basicamente, então, a gente pode encerrar nesse momento a apresentação da Silvia, que foi aqui no 2021, mas a gente deixa para o final, depois para o pessoal fazer alguns comentários, se tiver algum interesse no fim. Depois eu faço alguns comentários. Obrigado, Silvia. Obrigada. Não, é um vídeo. Eu estou apresentando. Você também, Silvia? Eu sou de governança. Eu sou a Celina. Você é Celina. Deixa eu passar aqui. Esse é o Eu quero que eu suba o primeiro vídeo, né? Sim, pode ser. Tá bom. Bom, vamos então para a quarta apresentação. Os trabalhos estão bem interessantes mesmo, são bem distintos, né, a tipologia dos trabalhos. E o próximo trabalho chama-se Does Corporate Governance Contributes to Organizational Resilience? Evidências from Brazilian Structural Cooperatives. Os autores são João Carlos da Silva, João Carlos da Silva Américo, é isso, né? Depois a Silvia Morales, o Queiroz Coleman e a Celina Marintes Jorges. Interessante o seu nome, né? Espanhol? Espanhol. E quem vai fazer a apresentação via o vídeo, ela está aqui presente, mas ela vai apresentar o vídeo, então é a Silvia. Celina. A Celina, desculpe. Bom dia, boa tarde a todos. Eu me chamo Celina e vou apresentar esse artigo que é fruto da tese de doutorado do Jean Carlos da Silva Américo, que foi orientado pela professora Silvia Kaleman. Partindo do pressuposto de que as práticas de governança elas são pilares para a construção e manutenção de uma empresa resiliente e que a forma que a governança é aplicada é essencial para a continuidade dos negócios e para o desenvolvimento de mecanismos e processos
adequadas para promover a resiliência. E considerando que a resiliência é um aspecto importante para ajudar as empresas a retomar a sua normalidade diante de um contexto de mudanças e eventos inesperados, e que auxilia as empresas a superarem a turbulência de eventos externos e internos, o objetivo desse artigo é verificar a relação entre governança e resiliência organizacional nas cooperativas agropecuárias. Por um lado, alguns autores consideram que as cooperativas agropecuárias elas são organizações resilientes por si só, devido às suas características, porque elas tomam decisões conservadoras, os membros são leais e tem um aspecto social que ajuda a cooperativa a ser mais resiliente. E, por outro lado, alguns autores dizem que a sobrevivência das cooperativas ela não é garantida pelo modelo organizacional, porque esse modelo ele é falho e complexo e possui objetivos ambíguos. E aí observa-se que as cooperativas que estão passando, sofreram já um processo de liquidação, são aquelas que não foram resilientes por dois motivos. Primeiro, enfrentaram uma turbulência externa e por falhas em seus processos internos de gestão ou governança. Para arcabouço teórico, esse artigo utilizou de conceitos da resiliência organizacional, a governança corporativa e a governança aplicada no contexto das cooperativas agropecuárias, e também a relação entre resiliência e governança corporativa. Essa pesquisa ela foi exploratória e foi conduzida por meio de estudos de casos múltiplos em 4 cooperativas agropecuárias do estado do Mato Grosso do Sul, 2 cooperativas em operação ativas e 2 em processo de liquidação liquidadas, são chamadas de inativas. 2 são cooperativas de produtores de grãos e 2 de produtores de leite. O termo inativo foi utilizado como proxy para a pauta da resiliência organizacional. Os dados coletados foram os documentos oficiais e também foram feitas entrevistas semi-estruturadas com CEOs e conselheiros, ou presidente do conselho de administração. A análise de dados foi feita através da análise de conteúdo para comparar os mecanismos de governança adotados por todas essas 4 cooperativas e se a pauta de resiliência está relacionada com os mecanismos de governança adotados. A primeira cooperativa do estudo foi a Coagri, uma cooperativa de grãos que surgiu a partir da desassociação do Contribuir. Ela possui como mecanismo de governança uma Assembleia Geral na qual os membros eram representados por um Conselho de Representantes, um Conselho de Administração, na qual o presidente executava a função de diretor executivo e presidente do Conselho, e um Conselho Fiscal. Se observava que só em 95, 100% dos membros do CONE participaram da reunião de assembleia. Nos outros anos sempre houve uma ausência de pelo menos um membro do COE que representava 150 cooperados que não tomavam nenhuma decisão na governança cooperativa. O único documento formal que ditava o comportamento dos mecanismos internos era o estatuto. Em 1995, a cooperativa passou por problemas financeiros e o Conselho de Administração solicitou a venda de partes dos ativos da cooperativa à Assembleia Geral. Além disso, a dívida já da conta de juízo, o desmembramento dela, mais a dívida atual da cooperativa, trouxe mais dificuldade financeira para a continuidade das atividades da Coagri. Em 1996, ela iniciou esse processo de liquidação por conta disso, só que em 98 ela recebeu um auxílio financeiro de um programa governamental e continua com suas atividades. Só que a crise financeira global de 2008 culminou com a paralisação de todos os estabelecimentos da Coagri em 2009. A qual passou por outro lado uma cooperativa de grãos ativa, que foi formada por 27 imigrantes japoneses para produzir algodão. Ela possui uma Assembleia Geral na qual, em média, 30% dos cooperados participam das reuniões, um Conselho de Administração, uma diretoria executiva e um Conselho Fiscal. Ela passou por 2 alterações na sua estrutura de governança. A primeira, em 1990, com a criação de alguns cargos, como, por exemplo, a diretoria executiva de atualmente, a gestão geral e outras divisões administrativas. Em 2018, teve uma segunda mudança, na qual o Conselho de Administração ficou somente com a responsabilidade de controle formal da organização e delegou a atribuição de uma gestão efetiva a um corpo de executivos. E, além disso, ela tem no estatuto dela o código de conduta do diretor executivo contratado. A Conleite é uma cooperativa de leite atualmente liquidada, na qual possuía uma Assembleia Geral
que em média 13% dos cooperados participavam das reuniões, um conselho de administração na qual o presidente exercia o duplo papel, um comitê especial e um conselho fiscal. Não havia registros de reuniões, pré-reuniões assembleares. Os membros do conselho eles escolhiam entre si quem seria o presidente, o vice-presidente e o secretário. O conselho fiscal não recebia treinamento, também não tinha qualquer regulamentação formal para orientar suas ações, nem mesmo estatuto. Em 1984, houve a primeira mudança de estatuto que estabeleceu que a cooperativa operaria com não associados, adquirindo produtos a fim de suprir a capacidade ociosa das suas instalações. Depois, para resolver os problemas da cooperativa, o Conselho de Administração deu amplo poder de decisão ao presidente e vice-presidente eleitos em 1998. E em 2000, ela iniciou o processo de liquidação como resultado da insatisfação dos associados com a gestão da cooperativa, da forma como a cooperativa foi gerenciada e da discordância entre os membros do CA. A Copapil é uma cooperativa de leite ativa. Ela possui uma Assembleia Geral, também, em média, 30% dos cooperados participam das reuniões, um Conselho de Administração, que o presidente exerce o duplo papel de diretor executivo e de presidente do Conselho, um Comitê Especial e um Conselho Fiscal. O controle formal e gestão é delegado ao presidente do Conselho, o gerente executivo é supervisionado pelo Conselho Fiscal. Os estatutos eles regem as atribuições do Conselho de Administração porque não tem regulamentos internos, e os comitês especiais são órgãos auxiliares da gestão cooperativa e eles podem ser temporários ou permanentes. Eles são criados pelo próprio Conselho para estudar e apresentar soluções para diversas questões da cooperativa. Percebe-se, então, que nas cooperativas os dados das assembleias não apresentam todas as informações relevantes sobre os temas discutidos nas reuniões de fato, parece ser somente um documento processual feito por obrigação legal. Existe a presença dos problemas de informações assimétricas em qualquer cooperativa e baixa transparência, que aumenta os custos do monitoramento. É possível fazer algumas considerações gerais a respeito dos mecanismos internos de governança. Por exemplo, na Copasul, à medida que as atividades se desenvolveram, a cooperativa deu início a uma separação de propriedade e controle, contratando diretores executivos para gerir a cooperativa. Na Coag, a história da cooperativa mostra que o principal problema era financeiro e de dívida, algo que poderia estar relacionado a muitos problemas da governança, como o funcionamento dos mecanismos de governança e também a forma como as decisões eram tomadas. Na Conleite, o problema foi a falta de confiança e discordância entre os membros e o presidente do conselho. E acredita-se que provavelmente se a Coag e a Conleite tivessem adotado algumas melhores práticas de governança, como a transparência, a liquidação poderia ser evitada. E também não se deve negligenciar as participações das questões históricas e culturais nessas cooperativas. Segunda, excelente trabalho também. Deu para ter uma ideia interessante também desse estudo. Eu queria... Então, eu acho que uma questão que você coloca nos pontos do seu trabalho você diz o seguinte, que a questão da resiliência. Você poderia entender não resiliente. Né? E a falta de, você fala em algum momento, a falta de resiliência, digamos, são dessas duas, uma de leite, uma de leite e uma de grãos, certo? Como é que você conseguiu identificar essa ausência de resiliência? Porque ela deve ter vindo a partir do momento que você fez o estudo das informações. E que não fica tão claro, digamos, como é que você evidencia essa falta de resiliência nessas duas aí. Na verdade, o que o Giana fez durante o trabalho dele de tese, ele viu com a professora Silvia depois, não sei se vocês estão me escutando bem. Vocês ouvem a Silvia falando? No estado remoto, por favor? Estamos sim, estamos ouvindo. Obrigada, Marcos. Ele
pegaram as cooperativas que estavam em atividade no Mato Grosso do Sul, a listagem de cooperativas em atividade e a listagem de cooperativas que estavam em liquidação ou no processo de liquidação. E essa inatividade, a falta de resiliência, eles definiram com base nesse processo de liquidação. Então, eles chamaram as cooperativas em liquidação de inativas, de irresilientes. Né? Perfeito, não tinha resiliência. Quer dizer que elas não souberam, não tinham mecanismos suficientes para continuar ativas diante das mudanças dos eventos inesperados. Foi com base nesse conceito de resiliência que eles definiram quais seriam as cooperativas não resilientes do estudo. Agora, no estudo também, que vocês fizeram, eu fiz a leitura, não consegue elaborar o texto ali, quais são, digamos, um conjunto de critérios para tentar estabelecer a não resiliência? Esse foi o único critério, na verdade, utilizado dentro para essa definição. E aí, um dos critérios que a gente quis investigar é se as cooperativas que adotavam certos mecanismos de governança estariam ou não relacionados com a falta de resiliência da cooperativa. E aí, o que se observou é que, sim, tem alguns critérios relacionados com os mecanismos de governança adotados, principalmente ali no caso da Copasul, a separação entre propriedade e controle, por exemplo, uma cooperativa que é grande, diferente da última cooperativa com leite, que é uma cooperativa menor. Então, essa separação ela não está tão nítida, não é um mecanismo de governança adotado por ela, mas ela está sendo resiliente porque ela não é tão grande quanto a Copasul. Na literatura sobre governança, a gente tem que quanto maior a cooperativa, maior a empresa, né? Mas o ideal seria ela fazer essa separação entre quem efetivamente controla e quem gerencia a empresa. E na Com Leite não tinha esse número de cooperados e número de atividades, né, para dizer que a cooperativa é muito grande. Então, a gente viu isso, mas não é assim um quesito que está impactando mais é o tamanho. E nas outras duas cooperativas, a gente viu que foram aspectos relacionados com a confiança e oportunismo da gestão. E aí também está relacionado com o mecanismo de governança. Por isso que a gente afirmou que se as cooperativas que entraram em liquidação tivessem mecanismos e práticas de governança mais estabelecidas, talvez elas não passassem por esse processo de liquidação e tivessem maior suporte dos cooperados, dos membros. Uma coisa que eu percebi no texto de vocês, que talvez pudesse no final, que vocês fizeram, na verdade, um texto, pegando cada cooperativa e fazendo um comentário sobre cada uma delas, como você apresentou aqui no slide. Isso. Mas talvez no final do seu trabalho, se vocês quiserem tentar fazer uma publicação, para vocês explicando alguns, né? Tentar fazer depois um quadro onde você vai colocar, digamos, as duas cooperativas que são, na verdade, falidas, em atividade, ao lado, digamos, daquelas que estão em atividade. E tentar pegar os critérios para verificar. Isso se apresentou naquela que é resiliente, essa não se apresentou na resiliente. Uhum. E quando a gente pega o texto para fazer a leitura, a gente está pegando o seu texto para separado. Né? Pega a primeira empresa, a segunda, a terceira, e como vocês viveram, digamos, a experiência de fazer o trabalho. A gente que está por fora, a gente precisa de uma capacidade de concentração muito grande para depois tentar pegar esses elementos do texto para tentar verificar, afinal, qual, digamos, na verdade, o fator importante que, digamos, não permitiu que as empresas fossem resilientes. Aqueles fatores todos. Tá? Então, essa era uma comentário agora também. Eu tenho agora mais dois minutinhos, se alguém quiser fazer algum comentário. De qualquer maneira, nós terminamos, então, as 4 apresentações. Eu posso começar a estender agora o período para a gente poder, então, pegar cada um desses trabalhos, podemos começar por esse trabalho final, ver se alguém quer fazer um comentário adicional, e depois a gente retorna, então, todos os demais outros trabalhos também, para poder ir fechando a sessão. Fique à vontade.
Ou então, independente, se quiser perguntar sobre isso aqui, pode perguntar sobre os anteriores também. Fica à vontade. Tenha coragem de fazer uma pergunta. Então, esse último artigo, então, foi a questão da resiliência das cooperativas. Os autores fizeram uma comparação entre aquelas que estão em atividade e aquelas que não estão em atividade. Alguém gostaria de fazer um comentário adicional, alguma dúvida? Que pode ser que nem todo mundo teve a oportunidade de fazer o texto. A gente tem um texto bem interessante, eu acho que a partir dele, inclusive, talvez seja interessante dos autores, até depois desenvolver uma pesquisa quantitativa, na verdade, porque aí você vai ter bastante elementos para construir um questionário estruturado e tudo para aplicar em todas as cooperativas. Eu fiquei surpreso com a quantidade grande de cooperativas que tem no mundo. Eu não lembrava que a cooperativa bem produtiva que vocês colocaram, muito famosa em São Paulo, também em São Paulo, a gente ouviu todo mundo, muito, muito famosa. E o grande problema realmente é a governança sempre. É o caso do próprio Brasil também. Então, acho que nessa questão, se alguém tiver interesse, eu ver, senão eu faço um comentário sobre os outros 3 artigos também, se alguém quiser para recuperar um pouco as ideias, para poder fazer um questionamento. Pode. Eu queria perguntar para vocês, acho que é mais para comentar o debate, que se puder, dentro do começo, em que medida a questão da governança ela é de conhecimento das cooperativas como um todo. Porque deu para perceber pelos dados que vocês trouxeram que só cerca de 30% em alguns casos aparecem de fato nas assembleias. Então, talvez, não sei em que medida eles conhecem essa importância da governança, ainda mais no setor agrícola, no setor empresarial por si só. Queria pedir a opinião, por favor. E se eu também percebi que em uma das cooperativas que tem origem em imigrantes japoneses, se vocês chegaram a pensar a respeito de eventuais aspectos de cultura que é um dos que mais tem ali que vocês colocaram, né, de medidas e tudo mais. Então, era só para algum pouquinho. Esse aspecto da cultura a gente considera que é bem forte, principalmente nessa cooperativa. Que tem origem de japoneses, e dentro da cooperativa mesmo, eles cultuam bastante isso. Quando você vai fazer a visita na cooperativa, você vê lá fotos de jornal estampado, né, na parede. Então, eles cultuam bastante essa questão da cultura e do próprio cooperativismo dentro dela. Então, não é só uma questão de cultura, mas também de educação cooperativista, que acabou não aparecendo como no seu estado de trabalho, mas também está bastante relacionado com isso. E com questão da governança, esse número de 30% de participação nas assembleias é uma média, não só a nível Brasil, a participação geralmente é muito baixa, realmente, e não só em cooperativas agrícolas, você pega a cooperativa de crédito, você pega a cooperativa de saúde, a cooperativa de trabalho, realmente é um número baixo. E não só a nível Brasil, a nível mundial das cooperativas agrícolas, que a gente acaba lendo artigos e estudos sobre. E é uma questão que eu acho que ainda não está muito enraizada, né? Porque o cooperado ele entra na cooperativa principalmente para obter um suporte, um benefício pessoal por meio do coletivo. Então, eu acho que essa questão da governança não é muito enraizada, né? Acaba se envolvendo mais, realmente são aqueles 30% que são mais ativos na cooperativa. Tem um aspecto utilitarista, mas não tem quase que a devolução, na verdade. Eu quero, mas eu não tenho o que eu posso devolver. Né? A devolução seria todo mundo está participando, todo mundo contribuindo. Legal, acho que nesse ponto aqui, legal. Quer perguntar alguma coisa? Perfeito. Eu vou pedir, fazer uma pergunta agora aqui, na verdade, para o artigo do design, que é para o Wagner.
Então, deixa eu ver aqui. Bom, então, eu queria ver com ele aqui o seguinte também. Wagner, você nos ouve? Oi, eu ouço agora, sim. Você está ouvindo o professor falando? Não, desculpa, eu não estava ouvindo, estava cortando aqui, eu não estava conseguindo ouvir. Ele vai fazer uma pergunta para você, tá bom? Ah, tá bom. Nós temos mais uns minutinhos aqui, né? Temos mais 15 minutinhos para a gente conversar sobre os temas todos, tá? Eu queria perguntar para você uma outra questão, só para completar aquela nossa conversa inicial. Você fala isso daí, quando esse estudo, ele já está implantado aí na Univale ou não está implantado ainda? Como é que foi implantado também, eu diria o seguinte, a aceitação dos órgãos superiores aí da própria universidade? Como é que isso está funcionando? Qual está sendo a curiosidade? Tá. Professor, a gente estava testando a ferramenta, e a nossa ferramenta, basicamente, ela era o desenvolvimento de uma estrutura para a gente conseguir, como é que eu vou dizer, escolher, então, quais seriam os indicadores de desempenho que a gente iria aplicar. A ferramenta, o teste todo era para saber para construir uma ferramenta que ajudasse a gente a identificar indicadores. E a gente a gente desenvolveu esse framework, a gente conseguiu fazer ele funcionar, a gente rodou, então a gente hoje tem uma ferramenta que pode ser aplicada em qualquer instituição, que vai nos permitir, então, com bastante facilidade, um modelo bem simples, a gente vai nos permitir aplicar com critérios, uma metodologia que vai nos permitir, então, escolher indicadores. Se o senhor está me perguntando se esses indicadores depois foram adotados, não, esses indicadores não foram adotados. Aí é uma outra questão. Agora, inclusive essa metodologia que a gente desenvolveu, a gente entende que ela tanto pode ser aplicada, e aí em futuras pesquisas ela pode ser aplicada também em outras áreas, mas é exatamente isso que a gente está dizendo. Tanto ela pode ser aplicada hoje na comunicação, como ela pode ser aplicada em outras áreas. E o nosso foco, naquele momento, era o desenvolvimento de uma ferramenta que nos permitisse, com critérios, eleger, então, quais seriam os KPIs que seriam adotados para uma instituição, ou de acordo com as características específicas dela. E isso foi adotado, a gente conseguiu aplicar, a gente conseguiu ver funcionar, a partir do momento que a gente concluiu a nossa pesquisa, nós tínhamos, então, um conjunto de indicadores que poderiam ser aplicados na instituição. Mas a organização optou por não adotar esses indicadores. Perfeito. Justamente. Porque, na verdade, também vai exigir uma mudança de cultura, porque tem um conjunto muito grande de indicadores, claro, revelando controles e tudo, e às vezes há uma resistência muito grande em relação a fazer controles, né? Então, exatamente. Mais uma outra questão da parte de mim aqui, talvez alguém tenha que perguntar também. Vocês têm ideia, digamos, de transformar isso, digamos assim, deixar de tecnologicamente, digamos, preparado, ou seja, ele teria uma coisa que poderia ser dinâmica, né? Então, um software desenvolvido, onde periodicamente você vai alimentando aquilo e você tem digamos assim, uma visão dinâmica do que está acontecendo com esses indicadores. Vocês chegaram nesse nível de reflexão? Professor, a gente está caminhando nesse sentido. Na verdade, essa pesquisa ela é uma parte de um estudo maior. A gente está, inclusive, o professor André, que está conosco, ele trabalha especificamente nessa parte de tecnologia e ele é um braço forte desse trabalho. E na sequência, a gente também tem feito um trabalho que a gente está desenvolvendo agora, basicamente alinhado com aquilo que o senhor falou, que é a questão da cultura organizacional. Então, o nosso trabalho hoje ele está voltado também para a construção de uma ferramenta que ajude a avaliar, a medir a maturidade dos processos de medição da comunicação nas organizações.
né? E isso, a gente acredita que todo esse conjunto, essa segunda etapa, ela já envolve a construção de um sistema, de um software. Tem uma parceria, inclusive, com a Aberge para aplicação, para a gente poder ter resultados do nível de maturidade da comunicação nas organizações que são afiliadas à Aberge, para a gente conseguir ter dados para poder dizer com mais propriedade em que nível que a gente está em relação principalmente a outros países mais desenvolvidos. Mas sim, a gente tem trabalhado no desenvolvimento na ideia, a gente está ainda na fase inicial, mas pensando na possibilidade de construção de sistemas que nos ajude enfim, sistematizar essa aplicação desse nosso trabalho. Então, alguém aqui no grupo tem interesse em fazer alguma pergunta para o Wagner sobre o trabalho? Se ninguém quer fazer um questionamento sobre o trabalho do Wagner, eu vou agora voltar então para o trabalho do Lucas, do grupo do Lucas, que é sobre a relação entre estrutura de mercado, investimento, inovação e posição competitiva. Então, eu vou aqui, na verdade, no seu trabalho, ou no trabalho de vocês, eu vou apenas fazer alguns comentários em termos de algumas questões que tem do ponto de vista metodológico. Lucas, está aí, não? Estudante? Estou te ouvindo, professor. Perfeito, obrigado. Eu acho que um ponto que tem aqui, na verdade, é com relação às variáveis que você, na verdade, excluiu. Aliás, não excluiu, mas que elas não estavam tão relevantes no modelo, e você acabou colocando elas no modelo, na verdade. Né? E aí, quando você também, por exemplo, na sua página, tabela 4, quando você apresenta a tabela 4, e você vai colocar, digamos, aí um valor que era de 10%, perfeito. Você tem na sua tabela 4, você deve estar com o seu texto aí também, mas acho que o pessoal não está vendo, infelizmente, mas você coloca a tabela 4, a significância das cargas fatoriais do modelo final. Né? E você coloca, por exemplo, o P-velho, na verdade, o investimento em inovação, que é associado à estrutura do mercado, deu um coeficiente de menos negativo, né? Deu uma relação negativa, ou seja, digamos, acho que investimento em inovação deu um coeficiente negativo de 0,407. Talvez devido à sua amostra ser um pouco menor, deu um P-velho também aparentemente não significante a 5%, mas ele seria significante a 10%. A gente acabou tratando, às vezes, esse critério de 5%, mas nada impede de fazer um comentário de, bom, o nível de 10% ele seria, e você poderia até fazer uma justificativa também devido, digamos, à questão de amostragem, ou mesmo porque também você trabalhou com dados secundários. Correto. Você tem um ponto que você levanta também, que teve muitos missings. Eu queria que você comentasse, digamos, essa questão aqui. Também comentar também a questão do missing. Quantos missings você teve? Porque no seu modelo você teve cerca de 80 e poucos, na verdade, dados, e quantos deles foram missing? E o que foi missing? Porque é um problema essa questão do missing. Queria que você comentasse somente a questão do missing. Ok. Então, professor, sobre a questão da significância, que você comentou da tabela 4, realmente foi testado com 5, né, que é comumente o padrão, né, que se usa na estatística, mas é relevante e é bem interessante a sua colocação. Por que não testar com 10% e checar, né, o p-valor? Acho que é plausível, e o teste, a gente consegue rodar o modelo de novo, ajustando essas variáveis, né? Então, eu acho interessante, sim. E a questão do missing, principalmente, o que acontece? Você analisando dados de 2010 a 2020, para cada variável de cada empresa, né? E conforme está relatado, não tinha na base, né, da Economática várias informações, né? Então,
esses mísseis, ou seja, essas informações vazias, ela foi, de certa forma, o que mais teve de oportunidade no termo de estudo, mas ele não deixou de ser também um ponto que a gente não conseguisse rodar o modelo, porque o que era relevante, e aí sim, por isso que a gente ajusta o modelo para a cadeia de valor, porque na cadeia de valor do supermercado você coloca mais empresas, e aí conseguimos 99 empresas com as informações, obtivemos mais dados, né? E esses dados que foi possível rodar o modelo. Se eu tivesse dado só, por exemplo, supermercado, pelo número de mísseis, acho que o número de mísseis estava sendo aí significativo, com quase mais de metade das informações avaliadas, né? Pegando ano a ano para cada dado, para cada informação que tinha. Então, quando se coloca a cadeia de valor, mais empresas, mais informações, então você conseguiu rodar um modelo mais robusto e que explicava mais, entendeu? Então, realmente, é um desafio. E olha que por isso o estudo também analisando o mercado dos Estados Unidos. Porque se a gente pega, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não teria dados para isso, informação para isso. Então, voltando para cá nessa questão, eu acho que isso daí deveria ficar mais claro no seu texto, porque, primeiro, você teve uma amostra lá de 90, 93, mais ou menos. O que a gente parece estar entendendo é que, digamos, todo o seu modelo foi rodado em cima disso daqui, né? Não ficou tão claro no texto. Então, precisa deixar bem claro no texto o que você usou no modelo, daí desses 90, 93 casos, não tenho modelo na cabeça aqui, tá? E também o que você às vezes implementou. E se você usou só esses 90, como é que você, na verdade, trabalhou com a questão dos mísseis? Porque o míssil, na verdade, ele acaba fazendo um monte de buraquinho no seu banco de dados. Você tem um informante, digamos, no supermercado, por exemplo, ele pode te dar a variável 1, te dá a informação a 2, ele não tem a 3, não tem a 4, ele tem a 5, ele tem assim por diante. O outro, ele não vai ter a 1, vai ter a 3, assim. Então vai ficar cheio de buraco no seu banco de dados. Como é que você resolveria isso daí? Você resolveria, digamos, fazendo imputação de dados, pegando a média de todo o setor? Então, essas questões todas, você tem que deixar claro no seu trabalho, você tem que deixar claro no trabalho, porque senão você fica, na verdade, vulnerável, digamos, às críticas e também um trabalho que pode, eventualmente, não ser, digamos, aprovado para um periódico. Tá? E acho que valeria a pena, então, você trabalhar essas questões aí. Perfeito. Você tem um minutinho para me responder, que eu quero só ainda voltar para o artigo da Silva, lá do Amazonas, para a gente ir fechando a nossa discussão. Pode falar, Lucas. Não, professor, já encerrei minha parte. Desculpa, eu não entendi. O áudio falhou. Alguma pergunta? Não, tudo bem, então. Não, é só para você, na verdade, quando você trabalhar agora no texto, você deixar bem claro essa questão dos mísseis, como é que você resolveu essa questão. Tá? Então, perfeito. Basicamente isso daí. Eu vou agora, então, só para a gente encerrando, nós temos mais 2 minutinhos aqui. Nós temos aí mais uns minutinhos. Eu vou agora retomar, então, o artigo preparado pela Silvia e o grupo dela, né? Que é sobre a Zona Franca de Manaus. E o que eu gostaria, então, quer dizer, na verdade, mais uma vez, fazer foi um trabalho de, realmente, assim, muita qualidade, pelo fato, inclusive, de ser um trabalho de graduação. Vocês estão de parabéns, realmente, acho que o próprio orientador, a gente fica assim, bastante satisfeito, né, de pegar alunos de graduação e fazer um trabalho assim, com essa qualidade, revela um grau de maturidade muito grande e revela, provavelmente, um papel muito grande de um pesquisador já, assim, iniciando, que vai ter muito futuro pela frente, né? Você, com seus 15 anos de idade, na verdade, você vai ter no mínimo, ela não tem 15, ela tem só 17, tá, gente? Mas no mínimo tem mais uns 50 anos pela frente de carreira, então continue dessa maneira, realmente. Eu acho que um ponto aqui, algumas coisas que eu coloquei, por exemplo, em parte do texto, é mais, às vezes, a questão de detalhamento de algumas questões. E lá no final do seu trabalho, talvez fosse interessante, porque, veja, vocês pegaram quantas variáveis mesmo para fazer análise? Grupo de variáveis. Vocês pegaram um grupo grande de variáveis, foram 6 ou 7. Transporte, telecomunicações, abastecimento de água e eletricidade.
Tudo bem, mas tudo bem, não precisa nem falar. Então, eu gostaria que lá no início, quando vocês começarem a fazer o comentário, faria um parágrafo dizendo, bem, aqui nós vamos então discutir, digamos, esse conjunto de variáveis, que você pega e dá um direcionamento para o leitor. Isso não vai aparecer daquilo, a gente fica meio perdido. E no final tem que ter um quadro de fechamento, cada uma delas, e pegando os principais pontos também da discussão do texto. Tá? Ele fica bem fechadinho também, como eu já falei no outro trabalho, que apareceu também. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto que eu colocaria aqui. A questão da posição contraditória, você identificou. Isso é importante também, como a Celina, né? A Celina perguntou, falou também, qual o perfil das pessoas que responderam. É muito importante deixar isso aqui. Você colocar também o perfil dessas pessoas que tiveram as informações. Tá? E o que talvez fosse interessante, ainda agora, para lá para frente, talvez pegar mais algumas entrevistas com outras pessoas para você complementar isso aqui. Eu esqueci de citar, mas a gente também teve a questão da pandemia, que a gente começou a trabalhar no artigo justo na época que começou. Então, a nossa ideia eu tinha conseguido um contato interno lá, que ia me acompanhar no Suprama, e a gente faria a pesquisa com diversos colaboradores. Aí a gente não conseguiu mais fazer nem online, nem com forma. Acabou que virou um caos lá no Amazonas, e aí dava para a gente... Mas esse foi um ponto também. Legal. Bom, acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Silvia, tudo bem, a gente sobre a questão aí do trabalho da pessoa do Amazonas, senão a gente vai encerrando aqui, agradecendo. Bom, gostaria de saber se alguém quiser fazer primeiro, depois eu encerro. Não parece como ninguém. Então, eu só tenho que realmente agradecer a presença de todos, tá? E vou deixar as palavras finais aqui para a Débora, para ela poder, então, ir fazer o fechamento da nossa reunião. Muito obrigado a todos. Boa tarde, eu só gostaria de agradecer novamente e vamos compartilhar aqui no chat o link da sala de networking para quem assim, seria interessante entrar aí depois, para que experiências sejam trocadas, as pessoas conversem, tá bom? Então, só um minutinho, por favor, a gente já vai compartilhar esse link. Por gentileza. E aí temos as meninas presentes aqui na sala e o professor comigo, tá bom? Agora, já vou colocar agora o link, bom, para todos, essa é a sessão network. Também vou compartilhar o nosso link de avaliação da sessão. A gente teve uns desafios aí do híbrido, mas no fim das contas foi tudo certo. A gente agradece a participação. Tá bom? Novamente. Obrigada. É o segundo link, tá bom? Vocês receberam? Quem está no remoto, por favor? Vocês me ouvem? Sim, recebemos o link, sim. Está no chat. Obrigada. Foi o Lucas, né? Isso. Obrigada, Lucas, pela gentileza. Então, vai encerrar a sessão e a gente se encontra na sala de networking.